Divórcio não é fracasso. Agora, estar com alguém que te faz mal, isso sim é fracasso. Como vocês sabem, eu sou casada há quase 7 anos. E ao longo dessa trajetória, algumas vezes eu me vi me questionando se valia a pena continuar ou não. Sabe, aquele período de calibração. O relacionamento ainda vale a pena? E na verdade, o tema desse vídeo veio de um momento no qual eu estava refletindo se valia a pena ou não terminar o meu relacionamento. E durante as minhas reflexões eu pensei, né, como a sociedade julga uma mulher que se divorcia, como se ela tivesse fracassado, como se ter vivido em felicidade, em amor e em comunhão por anos já não fosse suficiente. Os seres humanos têm essa ideia de eternidade, né? Mas se você parar para pensar, a gente não conhece nada que seja eterno. Muitas pessoas religiosas podem me dizer que eterno é Deus ou eternos são os deuses, mas nós não conhecemos Deus ou os deuses. Nós ouvimos falar, nós aprendemos, nós não temos a capacidade cognitiva de assimilar a verdadeira forma de um Deus. Então, nós não temos a capacidade cognitiva de assimilar a forma do eterno. Entretanto, nós vivemos procurando e tentando alcançar coisas eternas que nós não conhecemos. Uma vida eterna, uma juventude eterna, um relacionamento eterno, quando na verdade o mundo, o planeta Terra, nos ensina que tudo tem seu início, meio e fim, e que a verdadeira crueldade não jaz no fim, e sim em quando algo termina antes da hora por conta de uma calamidade, ou quando algo já deveria ter terminado e continua se arrastando. E aí eu me pego sempre refletindo quais perguntas valem a pena serem feitas para decidir, para definir se ainda vale a pena estar aqui nesse relacionamento. Porque quanto mais você amadurecer, mais você percebe que algumas perguntas que te ensinaram não fazem sentido. Por exemplo, eu consigo ser eu inteira em minha completude ao lado da pessoa que está comigo? Às vezes não. Às vezes você não consegue ser porque, enfim, quem consegue ser inteiro? Quem consegue viver em plenitude o tempo inteiro? Às vezes você se acanha, às vezes você só consegue ser inteira com você, sozinha. Tá tudo bem, é natural. Outra pergunta que as pessoas se fazem e que eu acho completamente desnecessária é: essa pessoa me faz bem? Essa pergunta não faz sentido porque se vocês tiverem um relacionamento maduro, você consegue ver o bom e o mal da pessoa com quem você está. O que significa que, em alguns aspectos, ela vai te fazer bem, em outros, ela não vai te fazer. E isso não vai fazer a pessoa ser menos adequada para você. Desde que você a ame, desde que no final ainda compense tudo de bom que vocês carregam, mesmo que tenha vários pontos negativos, você releva. Porque se na primeira dificuldade que aparecer você terminar, desculpa, você não vai ficar com ninguém. Eu acho que essas perguntas funcionam bem quando a gente é jovem e a gente se envolve com pessoas que não nos fazem bem, pessoas que são cruéis conosco, que nos invisibilizam, que nos limitam. Mas conforme você vai ficando madura, você para de se envolver com esse tipo de pessoa. E essas perguntas óbvias param de fazer sentido. Porque às vezes só amor não é o suficiente para se manter um relacionamento, mas muitas vezes o amor é sim suficiente para manter um relacionamento, se a pessoa estiver se esforçando. Então, se a pessoa não te trata mal, se a pessoa tem um relacionamento muito tranquilo com você, se o amor não diminuiu com o tempo, e ainda assim você se pega pensando, será que vale a pena ou não terminar? O que é completamente normal, eu te convido a fazer a seguinte pergunta: você gosta da pessoa que você está se tornando dentro desse relacionamento? Você gosta das atitudes que você está tendo? Você gosta da forma como você está sendo dentro desse relacionamento? Porque às vezes o problema somos nós. O relacionamento é bom, mas ele não nos desperta o melhor. Porque isso pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Às vezes a pessoa é muito boa, mas ela não é boa pra você. E com ela você se torna tóxica, você se torna mentirosa, você se torna agressiva. Às vezes você simplesmente encontrou uma pessoa que você ama, que te ama, que luta com você, que tá do seu lado,
mas juntos vocês não funcionam. E caso a resposta seja não, eu não estou gostando de quem eu estou sendo, seguindo no caminho deste relacionamento, você ainda tem que se questionar o seguinte: será que isso é culpa minha? Se você acha que não, você tem que sentar com a pessoa e falar: olha, eu estou com isso daqui me incomodando, eu acho que eu quero terminar. Se a gente não conseguir resolver isso daqui, pra mim não faz sentido continuar. Aí você vai chorar, aí você vai sofrer, mas vocês vão poder ter uma conversa que pode salvar o relacionamento de vocês. Porque não tem como, entendeu? Você começa um relacionamento, se você começar bem, com expectativas bem alinhadas, vocês estão andando para a mesma direção, vocês querem as mesmas coisas. Vai passando o tempo, a expectativa muda, a direção muda, as coisas que vocês querem mudam. Talvez não mude para você, mas mude para ele, talvez mude para você e não para ele. E essas conversas de alinhamento, essas calibrações, aonde você tem que pensar em você. Você tá feliz? Você tá gostando de quem você tá se tornando? Se a resposta é sim, eu gosto de quem eu estou me tornando, mesmo que esteja difícil, ainda vale a pena. Porque às vezes você está passando por uma fase muito ruim, mas você está começando a colher o resultado dessa fase e você está satisfeita com a colheita. Você ama a pessoa te ama, você está satisfeita com a colheita, você só está passando por um período de muito desconforto. Às vezes não, às vezes você ama a pessoa te ama, mas o que você vive tá te diminuindo como ser humano. Quantas pessoas entram em relacionamentos e vão apagando a sua própria chama, vão sendo vampirizadas, e aí elas falam: eu estava com um vampiro. Às vezes o vampiro é você que está tirando a sua própria energia e dando para outra pessoa. Deixa eu te explicar uma coisa sobre vampiros. Para eles entrarem na sua casa, você tem que convidar. Para eles poderem tomar o que é seu, você tem que dar a permissão. E se você não se sente confortável para ter essa conversa consigo mesma, para refletir sobre esses pontos, você precisa primeiramente entender que você não está pronta para um relacionamento. Se você acha que tudo é finalizar e que não vale a pena e que é muito estresse, você não está pronta para um relacionamento. E tá tudo bem, vai viver outra coisa. Agora, se você já está em um relacionamento e você tem todos esses pontos, eu te aconselho a procurar ajuda psicológica, para que você não destrua algo que você quer que dê frutos. Porque para destruir algo precioso, você só precisa de um instante. E muitas vezes não tem volta. E você só percebe que você agiu errado quando é tarde demais. Então, quando se trata de relacionamentos, divórcio, separação, não é fracasso. Estar com quem te faz mal é. Mas se a pessoa que te faz mal é você e você tá achando que é o outro, se divorciar não vai resolver. Tratamento vai. Enfim, esse assunto é muito polêmico, mas eu acredito que se você estiver passando por uma situação dessas, vale a pena escutar isso. Então é isso. Aqui foi a Lilith. Uma semana brilhante pra você.